HGBS11. Hoje vamos ver os principais destaques e as movimentações que esse fundo trouxe para a gente este mês. Cotação, no dia que estou gravando, R$ 19,43, dividend yield 9,78 e um P sobre VP de 0,95. Uma liquidez média diária aí de 5,4 milhões e o fundo segue pagando aí 17 centavinhos. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa um like para ficar por dentro de notícias sobre investimento. Vamos lá, pessoal. Relatório do HGBS 11 do mês de maio de 2026, né? Aqui a gente vê aí onde o HGBS deu início aí nas suas atividades, né? Foi em novembro de 2006, um fundo aí relativamente antigo, se não for o mais antigo aí da bolsa, uma taxa de administração de 0,6, uma taxa bem barata, não tem taxa de performance, um fundo aí de 2,9 bilhões. Ele traz os principais destaques, né, do mês, que foi a conclusão do iFashion Outlet Novo Hamburgo. Ele destaca aqui que no dia 19 de maio de 2026 foi concluída a alienação e o pagamento ficou dividido em 5 parcelas. Ele destaca que essa transação, né, vai gerar um não recorrente de aproximadamente 33 centavinhos por cota. Aqui vemos também, né, o cronograma aí dos pagamentos, vai gerar aqui um não recorrente de 0,33, será pago aí no primeiro semestre 0,8, no segundo semestre de 2026 0,12 e no primeiro semestre de 2027 12 centavinhos também. Aqui ele destaca a sua 11ª emissão de cotas, onde o fundo conseguiu aí a captação de 310 milhões de reais. Aqui ele traz também, né, a alienação de 19% do Shopping Jardim Sul, onde ele destaca que assinou um memorando, né, no dia 31 de março de 2026 para alienação de parte do Shopping Jardim Sul, com um pagamento aqui dividido em 4 parcelas. Ele coloca que caso essa transação, né, seja efetivada, vai gerar também aí um não recorrente de aproximadamente 12 centavinhos por cota. Aqui vemos a evolução aí do seu portfólio, né, onde ele traz a sua carteira em julho de 2025, como ela estava, e aqui como ela está considerando aí maio de 2026, com as transações recentes, né, que é a conclusão da alienação da fração do Jardim Sul, que vemos que Jardim Sul na época correspondia a 18% do seu portfólio, hoje está com 12%, e o Parque Dom Pedro tinha 7% aqui na época, hoje corresponde a 19% do seu portfólio. Então o fundo vem sempre fazendo algumas movimentações no seu portfólio. Vemos aqui alguns dados também, né, do que ele traz para a gente, do mercado de shopping centers, segundo a Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers. Em abril, o mercado aí de shoppings ele apresentou uma retração de 2,9% nas vendas comparado ao mesmo mês de 2025. Temos aí os primeiros dados negativos, né, referente ao mesmo mês do ano anterior. Aqui ele também traz para a gente aí dados de vacância, que o Brasil está em 4,3%. E aqui os indicadores operacionais. Vemos aqui as vendas, né? O portfólio do fundo apresentou uma retração, né, de 0,8% frente a abril de 2025 e no resultado acumulado de 2026 as vendas apresentaram um crescimento de 3,2%. A vacância, o fundo encerrou aí o mês de abril com 4,8% e o NOI do fundo teve um crescimento de 13,3% no acumulado do ano, e o indicador apresenta um crescimento de 7,4%, referente ao mesmo período de 2025. Aqui vemos a planilha aí, né, com os dados de vendas, de vacância, que ele traz para a gente, e os indicadores operacionais. Tivemos também os dados aí de 2026 e 2025, onde ele traz aqui a retração que teve nas vendas frente ao ano passado. A vacância ela segue estável e a evolução aqui no NOI, que teve frente ao mesmo mês do ano passado. Vemos aqui uma evolução. Tivemos o seu DRE, né, suas respectivas receitas. O fundo ele gerou aqui 20 centavinhos
pagou 17 centavos. O fundo vem fazendo essas movimentações, né? Teve aí as vendas do iFashion e tá para concluir a venda do Jardim Sul. Então, ele vai conseguir sustentar esse patamar de distribuição por um bom tempo. Tivemos aí os resultados gerados e os seus rendimentos e a projeção aqui dos seus resultados, onde ele indica, né, que o seu patamar de distribuição ficará aí para 17 centavos no ano de 2026. Tivemos a sua rentabilidade, que segue muito boa, né, e a sua liquidez média diária, que está entre 5 e 7 milhões. Aqui ele traz também a carteira dos seus investimentos, né, com 19 shopping centers distribuídos em 14 cidades e 5 estados, sendo alguns detidos aqui de forma direta e outros através de cotas de fundos imobiliários também. Temos a diversificação da carteira dos seus ativos, que está aí com 72% em imóveis, 24% aqui em FIIs, e a diversificação dos ativos aqui, as suas participações, né? Vemos aqui também a diversificação por região, né? Sendo 89% localizadas aqui no estado de São Paulo, e a quantidade de ativos por participação, onde ele tem aí 12% dos seus ativos de forma minoritária e 7% ele é majoritário. Vemos aqui a alavancagem do fundo, que segue bem tranquila, né? E o fundo vem sempre fazendo a reciclagem aí do seu portfólio. O fluxo de pagamentos aqui que ele tem algumas parcelas aqui do Parque Shop São Caetano. E aqui ele traz aí um detalhamento dos seus ativos, né? Ele traz informações como o valor do aluguel, as despesas, as suas receitas, benfeitorias, as vendas que foram realizadas entre o ano passado e esse ano, e os seus respectivos meses, o fluxo de veículos, as inadimplências e vacâncias. Ele traz um detalhamento bem específico sobre cada um dos seus ativos. E é isso, pessoal, que temos para comentar aí de HGBS 11. O fundo segue bem tranquilo, mas qualquer movimentação eu trago aqui para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.